Ivanildo de Jundiaí. Ivanildo, você pede pra gente falar sobre a maçonaria. Não sou eu a pessoa balizada, adequada a falar sobre a maçonaria. O melhor seria um maçom do Oriente ou de grandes lojas, né, do Grande Oriente ou Grandes Lojas, para falar a respeito, porque eu não pertenço nem a grandes lojas, nem a Grande Oriente. E apesar de ter recebido convite para pertencer, mas é como se pertencesse, porque eu estou ligado a uma instituição que na série interna dela é a maçonaria do Grande Ocidente, né? E mesmo porque eu frequentei muita loja maçônica, mesmo no Palácio da Maçonaria, tanto no GOB quanto nas grandes lojas, fazendo palestras, etc., né, a convite dos irmãos maçons. Mas talvez pelo fato de não pertencer também eu possa falar com isenção de ânimo, né? Não sei. Então o que eu vou falar aqui não corresponde, talvez, ao que a gente pudesse falar de engrandecimento a essa instituição fantástica chamada maçonaria, né? E que eu me atrevo a dizer que é mais que milenar, mesmo que muitos maçons até não saibam disso. Que eu já, dentre as palestras que eu andei fazendo em lojas maçônicas, eu falei várias vezes sobre a maçonaria dos Traixumarutas. Não tinha bem esse nome, né? E que era o verdadeiro ex-Oriente Lux, ou a ideia que vinha do Oriente para o Ocidente para realizar-se aqui, no jogo da Hatha Yoga, ou Yoga do Sol e da Lua, mas também Yoga do Ocidente com o Oriente, ou jogo dialético, Oriente e Ocidente. O Oriente espiritualizado, o Ocidente materializado. Então esse jogo era feito da seguinte forma: o Oriente gerava as formas pensamento por intermédio das grandes hierarquias que estavam todas encarnadas lá no Tibete, isso antes da invasão comunista, claro. Hoje não tem mais nada no Tibete. Daqui a pouco só falta a economia tibetana também, tem entre as maiores do mundo, né? China tá lá em cima. A Índia, a mãe Índia, imagine, com aquela sabedoria extraordinária. Desde o início da raça ariana, que começou pela tradição teosófica na meseta do Pamira há 1 milhão de anos atrás, onde não tínhamos nem esse aspecto humano que temos hoje. No entanto, essa Índia maravilhosa do passado, hoje, não resta muito pouco ou quase nada dela. Porque a Índia tinha realmente as 7 chaves do conhecimento esotérico, como o Tibete também eu tinha. Ceilão, que mais? China também já teve durante um bom espaço de tempo. A China é muito mais antiga do que se pensa, né? Para começar, a 7ª sub-raça da Atlântida, que era a 4ª raça, era chamada de mongólica, abrangendo os amarelos, que as raças da Atlântida, segundo a tradição também, elas foram mais simultâneas. No caso da raça ariana, que é a nossa, 5 dedos em cada mão, 5 em cada pé, com um desenvolvimento um pouquinho melhor do mental abstrato e tal. Muito devagar ainda em nós, né? Que a maioria de nós não sabe pensar. Se soubéssemos pensar, o indivíduo que sabe pensar e não é infeliz, pronto. Por quê? Porque ele sabe fazer um jogo mental. Quem sabe fazer esse jogo mental não é infeliz. E não adianta querer separar o emocional do mental, né? Como tantos quiseram até hoje, inclusive o grande filósofo que eu admiro muito, e é muito admirado do mundo inteiro e estudado, Immanuel Kant. Ou então Hans Kelsen, na área do direito, né? E tantos quiseram separar a razão da emoção, mas é porque não entenderam. Um dia a razão vai conter a emoção, porque a emoção hoje em dia está ligada aos 5 sentidos nossos. O que sentimos pelos 5 sentidos, nós passamos isso para o cérebro então raciocina. E é através do raciocínio que nós desenvolvemos o lado racional nosso, ou nos transformamos em racionais. Bom, dito isso, é preciso fazer essa ressalva, né? A maçonaria tem papel importante nisso aí, nesse jogo todo. Porque enquanto a maçonaria dos Traixumarutas lá no Tibete, vamos chamá-la assim, ou dos 3 mundos, ou das 3 primeiras sefirotes que os maçons gostam muito de comentar aí,
porque os maçons gostam muito da cabala, né? O plano arquetipal, você tem Brahma, Vishnu e Shiva, entre os brahmanes antigos, né, os hinduístas, etc. Mas também você tem Shekhinah, Binah e Keter, dos hebreus. Você tem Osíris, Ísis e Horus, é tudo a mesma coisa, né? Isso é o plano arquetipal. As 3 primeiras sefirotes. E com mais 7, que corresponde aos 7 Elohims dos hebreus também, a gente chega a 10 sefirotes. Quem põe a mão na massa realmente são os Elohims hebreus, segundo a maçonaria nos explica também e aceita essa ideia. Mas a maçonaria passou por muitas fases, né? Ela teve época de uma grandeza de conhecimento esotérico extraordinária. A franco-maçonaria, por exemplo, né? Ligada aos templários. O Jacques de Molay e seus 49 maçons foram queimados. Escapou um deles somente, que fundou a Ordem dos Jesuítas, né? E é o Santo Inácio de Loyola, foi transformado em santo. E gente de uma categoria, de uma inteligência fora do comum. Porque você diz aqui que tem pessoas que falam que a maçonaria é coisa do demônio. É porque era muito fechada. Hoje em dia, você vai na editora Valdomiro Lorenz, se você quiser saber sobre maçonaria e não tiver conseguindo informações, vai lá que tem prateleiras e mais prateleiras. À venda para quem quiser. Não é só a venda para maçons, não. Aí você vai saber o que é um grau 33, né? O que é um grau filosófico na maçonaria, o que representa isso. E quando você estuda as grandes personagens do mundo que foram ligadas à maçonaria, você entende a importância desse movimento maçônico. Só para você ter uma ideia, Ivanildo, a organização da maçonaria hoje em dia ainda, apesar de que tudo está em decadência, inclusive as escolas esotéricas, todas estão, o mundo inteiro está, né? Há uma falta de motivação muito grande. Tem muitos amigos maçons que se queixam, eu entro e saio aqui na nossa loja, terrível. Mas apesar dos pesares, a maçonaria tem uma organização extraordinária, né? Você encontra gente de todo naipe na maçonaria. E se você quiser encontrar falhas também, você vai encontrar, como encontra em qualquer lugar, né? Encontra na Igreja Católica, encontra dentro da eubiose, encontra dentro da teosofia, dentro da provida, dentro de onde você quiser, né? Porque o ser humano é o mesmo em qualquer lugar, sujeito a falhas. Aliás, não é sujeito a falhas. Eu sempre digo aqui que o ser humano só evolui de falha em falha, de erro em erro, de incoerência em incoerência, porque o dia que o ser humano acertar de modo absoluto, ele passou o plano arquetipal lá para cima. Ele vai vencer todos os dias a criação no 4º dia, o que é um absurdo, né? E onde tudo é relativo. A maçonaria, claro que é relativa também, né? As lojas geralmente não são muito grandes. Elas são pequenas, né? Com poucos membros. Mas de uma importância vital. Você vai encontrar maçonaria, por exemplo, com oficiais da aeronáutica. Só oficiais da aeronáutica. Você vai encontrar na maçonaria só graduados da aeronáutica, só oficiais maiores do exército, oficiais maiores da marinha, graduados da marinha, do exército. Você vai encontrar, por exemplo, uma quantidade enorme de juízes de direito, desembargadores. Por exemplo, quem comanda a maçonaria, grandes lojas, hoje em São Paulo, é o desembargador Gagliardi, uma pessoa respeitabilíssima aí. E o segundo na maçonaria aqui é o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Dr. Caruso, né? Então você vai encontrar pessoas de alta importância, autoridade de alta importância, sempre nos governos, né? Mesmo nos governos revolucionários, por exemplo, nós tínhamos lá o general Golbery do Couto e Silva, maçom, né? E tantos outros. Eu tenho tantos amigos maçons aí, gente de alta relevância, né? Que se fosse citar, eu ficaria a noite, a madrugada inteira fazendo isso. Mas quando você vai na história, aí é que você percebe, né? Imagine, por exemplo, o Brasil sem a maçonaria na época da sua independência. José do Patrocínio, maçom. José Bonifácio de Andrada e Silva, maçom. Quem mais aí? Eu não me lembro de todos aí. O próprio imperador Dom Pedro I, né? E quantos imperadores?
A maçonaria se misturou bastante depois do evento do Jacques de Molay, que foi queimado, né? E numa trama urdida entre um papa e um rei, né? Imagine você, isso aí existe para todo lado. Porque eles eram sequiosos dos tesouros maçônicos, né? Mas, na verdade, os grandes tesouros maçônicos sempre foram tesouros de espiritualidade, de conhecimento esotérico, né? De antropogênese, cosmogênese, formação do mundo, chaves esotéricas para abrir esse conhecimento, etc. Mas as próprias sociedades, não só a maçonaria, com todas elas, né? Elas vão perdendo essas chaves com o passar do tempo. Hoje, segundo Helena Blavatsky dizia... hoje não, a Helena Blavatsky falava isso aí... Ela que nasceu no século XIX, ela dizia que a Cabala só tinha naquela época 2 chaves. E você, para abrir o conhecimento esotérico, você precisa de 7, né? Hoje você pega a Bíblia católica, ela está toda modificada. Você pode fazer comparação, não estamos aqui a fim de criticar a Igreja Católica. Veja bem, se você está pensando assim, é bom nem ouvir o que a gente está falando. Abra bem os ouvidos para não dizer que a gente está criticando a Igreja Católica. Não é isso, né? É que o ser humano, na melhor das intenções, ele mete a mão em tudo e transforma, achando que está fazendo bem, né? Por exemplo, os Salmos de Davi, que você vai encontrar hoje em Bíblias, dentro das escolas, das lojas maçônicas também, né? Você vai encontrar uma Bíblia aberta com Salmos. Os Salmos de Davi, hoje em dia, os que mais se aproximam da realidade, segundo o que nos informava o professor Henrique Zé de Souza, são os salmos publicados pelo padre Antônio Figueiredo, português, que mandou verter do grego do hebreu para o grego, depois para o latim, uma Bíblia, né, que ele mesmo também estudou essa versão, e onde os salmos estão mais coerentes e consentâneos com aquilo que o Davi deixou, né? E esses salmos, por exemplo, isso foi esquecido com o passar do tempo, eles constituem uma medicina teúrgica que cuida da alma da pessoa. Um negócio interessante, pouca gente sabe disso, né? Por exemplo, você pega determinado tipo de salmo, se você recitar direitinho, mas tem que recitar com aquilo que estava escrito lá no passado. Mas alguém achou que não deveria ser daquele jeito, que o povo não ia entender. Vamos transformar isso aqui num português mais fácil, num inglês mais fácil, num japonês, qualquer língua. E o livro mais traduzido do mundo é a Bíblia, né? E aí você desvirtua o sentido, o peso do salmo. Porque tem uma tonalidade para você recitar, você tem tudo isso. Isso tudo são coisas maçônicas, ô Ivanildo, né? Então, num passado ainda muito recente, a minha avó mesmo falava, você passar perto de uma loja maçônica, ela não falava loja, né? Minha avó nasceu na roça e foi criada lá. Cuidado, uma igreja protestante, você vai do lado que tem coisa do diabo, né? E hoje em dia a gente tem tantos amigos de todas as igrejas, de todos os naipes, de todas as sociedades esotéricas, e a gente compreende que cada um a seu modo, errando ou não, acertando, sei lá, estão todos desejosos, sequiosos de ajudar o ser humano a ir se racionalizando cada vez mais, a melhorando cada vez mais. Tanto que o lema da maçonaria, e já vamos encerrando por aqui, é justus et perfectus. Não há um maçom que saiba raciocinar um pouquinho que possa afirmar que nós já estamos justus et perfectus, justos e perfeitos. Mas como? Como não há um advogado que possa dizer, também possa afirmar que a nossa justiça consegue justiça? Não, nós podemos chamá-la de direito. O direito persegue a justiça. Justiça é algo que satisfaz a todas as partes. Isso sim é justiça, né? Mas dizem que nem a justiça de Deus satisfaz as partes. Agora imagine se satisfazer o ser humano. Se o ser humano ficar satisfeito com respostas, com soluções dadas aos seus problemas, satisfeito, completamente satisfeito, a gente terminaria os dias da criação hoje. E na verdade estamos no 4º dia. E faltam 6 dias para terminar, porque são 10. 10 sefirotes, 10 dias, né? Mas isso é assunto para outra hora.